da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós podemos dizer que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a maior exposição das doutrinas cristãs ou cristã. Podemos afirmar isso, que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a maior exposição das doutrinas cristãs. Podemos dizer também que nesta carta, a carta aos Romanos, nós temos aqui profundas verdades teológicas. Podemos dizer também que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma explanação, ou é a explanação mais profunda ou mais ampla com respeito ao assunto salvação. Em suma, nós podemos dizer que nesta carta o apóstolo Paulo vai mostrar para nós a culpa do homem por causa do pecado diante de Deus. Vai mostrar também a incapacidade deste homem, por si só, adquirir a salvação. Vai mostrar também a morte de Cristo Jesus. E vai mostrar também que esta morte, ela traz ao homem salvação, redenção, perdão dos pecados, vida eterna, quando este homem deposita a fé em Jesus Cristo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu gostaria, em rápidas palavras, chamar a atenção dos irmãos, primeiramente para o versículo que eu li, o versículo de número 24, veja na sua Bíblia. Eu li do versículo 1, do versículo 21, ao versículo de número 26, mas eu gostaria, a princípio, chamar a vossa atenção no que o apóstolo Paulo está nos dizendo no versículo 24. Veja por bondade na sua Bíblia. Diz no texto assim, versículo 24: e são justificados gratuitamente pela sua graça. Digam todos bem forte: pela sua graça. Outra vez: pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Glorificado seja Deus. Fazendo um resumo do que o apóstolo Paulo está nos informando, está nos transmitindo no versículo 24, em outras palavras, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo está dizendo para mim que a salvação só é possível aos homens por causa da graça. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Eu acredito que muitos aqui entenderam o que eu acabei de falar. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, no versículo 24, que a salvação que é dada por Deus através de Jesus Cristo a todos aqueles que se curvam diante do Filho, crendo, isso só é possível por causa da graça. Cadê os filhos da graça? E vamos fazer a pergunta mais uma vez: aonde estão os filhos da graça? Meus queridos irmãos, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O mesmo Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Por isso que Deus manifestou a sua graça. Isso me leva ao que o apóstolo Paulo escreveu na sua outra carta, mais precisamente na carta aos Efésios, capítulo de número 2, veja comigo na sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, que diz-nos assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu vou repetir: pela graça sois salvos. Não é pela lei, é pela graça que você foi salvo. Não é pela lei, é pela graça que nós fomos salvos. Diz ainda o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, agora no versículo 6: e nos ressuscitou, juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: pois é pela graça que sois salvos. Pois é pela graça que sois salvos. Pois é pela graça que sois salvos. Por meio da fé em quem? Em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é presente, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou ficar até o versículo de número 9. Quem recebe esta palavra, levante uma das suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Diante do exposto, eu gostaria, meus queridos irmãos, de trazer pelo menos 4 lições que nos ensinam a graça. A primeira lição, nós podemos observar, lendo os versos 22, a gente pula para o 24 e lê do 24 até o versículo 26. Vá para a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 22, e aqui está a primeira lição do que é, ou os benefícios, melhor dizendo, da graça. Porque graça, todos os senhores já sabem o que é. Favor? Favor? Versículo de número 22. Veja comigo. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Eu pulo para o versículo 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a tolerância de Deus. Verso de número 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual é a primeira lição que nós aprendemos nesta noite com respeito à graça, este favor imerecido? Os versos que eu li, que foram os versos 22, do 24 ao 26, está nos mostrando que o caminho da graça não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, com todo respeito a essas igrejas, muito menos a Presbiteriana, a Universal. Me ajude a pregar, diga outra igreja. Quadrangular, Deus é amor, o mundial. Obrigado, meu pastor. Os versículos que eu li estão me mostrando o caminho da graça ser uma outra coisa. Todos os versículos que eu li, desculpe, versículos 22, 24 até o 26, está mostrando que o caminho da graça é Jesus. Diga para o irmão que está perto do seu: caminho da graça é Jesus. Quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus, quem levanta é Jesus, quem na vida é Jesus, levanta do pó é Jesus.
Deus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, quem salva é Jesus, quem restaura é Jesus, quem prepara é Jesus, quem capacita é Jesus, quem levanta é Jesus, quem vai levar a igreja para o céu é Jesus. Quantos foram salvos por Jesus? Levantem as suas mãos e glorifiquem a Ele. Mas a religiosidade nos leva a pensar que placas denominacionais é o caminho da graça, mas o caminho da graça é Jesus. Ele merece honra nesta noite. Ele merece você levantar a sua mão e dar glória para Ele. Diga para o irmão que está perto de você: o caminho da graça é Cristo, é Jesus. O caminho da graça é Jesus. O caminho da graça é Jesus. Eu vou falar até você se alegrar nesta noite. O caminho da graça é Jesus. O caminho da graça é Jesus. Eu fui alcançado por Jesus. Eu fui restaurado por Jesus. É Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele que é o caminho da graça, mas ninguém. Se te ensinaram outra coisa, ensinaram errado. O caminho da graça é Jesus. Segunda lição com respeito à graça. A graça é tão maravilhosa, meus queridos irmãos, que ela possibilita o pastor Jessé crescer espiritualmente. Eu creio que a maioria dos irmãos estão lembrados do que disse o apóstolo Pedro: crescei, me ajudem, crescei no conhecimento. Como está falando da graça, vamos deixar o conhecimento para uma outra oportunidade. Crescei na graça e no conhecimento. A graça, ela me possibilita a crescer espiritualmente. Tito capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. Digo 11, perdão. Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade. Quem que nos ensina a abandonar a impiedade? Eu, irmão, a graça. A graça nos ensina a abandonar a impiedade, as palavras mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda iniquidade, remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze, glorificado seja Deus. O que a graça aqui em Tito capítulo 2, a partir do versículo 14, está nos ensinando? Uma das coisas que nós aprendemos com a graça é que a graça, digam todos, a graça, mais forte, a graça, nos possibilita a vivermos para Deus. Ou seja, vida santa, vida separada. Nós estamos vivendo dias onde muitos pregadores estão dizendo, ensinando que na graça pode tudo, que na graça vale tudo. E quando eu olho para Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, não, a graça não pode tudo, pelo contrário. A graça me impulsiona, a graça me direciona, a graça me conduz a uma vida reta, a uma vida santa, a uma vida que agrada e glorifica o nome do Senhor. Quando recebe esta palavra, levante uma das suas mãos, se não as duas, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Mas para encerrar, para a gente participar da Santa Ceia, eu trago aqui uma quarta lição que nos ensina a graça. O que a graça nos ensina? Quando o apóstolo Paulo
vai dizer aos Romanos, no versículo 24: e são justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Glorificado seja Deus. Quando eu vou para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, eu aprendo ali que a graça me é suficiente. Digam comigo: a graça, mais forte, a graça me é suficiente. Diga para o irmão que está perto de você: a graça me é suficiente. Não tem nada melhor do que a graça. Diga para ele: não tem nada melhor do que a graça. Não tem nada maior do que a graça. Graça nos é suficiente. Quantos podem glorificá-lo? Os irmãos sabem o que está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Senhor, tira este espinho. Senhor, tira este espinho. Terceira vez: Senhor, tira este espinho. A minha graça te basta, rapaz. A minha graça te basta, rapaz. Quando o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando tu diz que tu está fraco, é aí que tu estás forte. Quando tu diz que tu está forte, é aí que tu estás fraco. Levanta a sua mão nesta noite para glorificar a Deus, para exaltar a Deus pela sua graça. A graça me é suficiente. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, lá no versículo 8, veja aí, se você puder. Nesta lição que a graça me é suficiente. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto que me mostra que a graça me é suficiente. Não se espante com o que eu vou dizer. E ouça primeiro: nenhum milagre, nenhuma bênção material é maior do que a graça. Só para entender o que eu acabei de dizer. Nenhum milagre. Um cego ficar curado não é maior do que a graça, se bem que faz parte da graça. Um leproso ficar limpo não é maior do que a graça. A graça me é suficiente. A graça nos é suficiente. Nenhum bem material tem a capacidade de superar a graça de Deus. Por isso que eu glorifico e exalto a Deus por causa da sua graça. Sabe por quê? Porque dentre muitas coisas que a graça produz na vida daqueles que aceitam a Jesus, que depositam a sua fé no Filho de Deus, é que a graça produz efeitos eternos. A graça produz em nós bênçãos eternas. A graça manifesta em nós, louvado seja Deus, bens eternos. Quantos podem levantar as suas mãos e glorificarem o nome do Senhor? Quando eu leio o versículo 9 desta carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12, aprendendo esta lição que a graça me é suficiente, é que no versículo 9 eu vou aprender que a graça supre todas as minhas necessidades. Eu vou repetir, eu acho que muita gente não entendeu. A graça supre todas as minhas necessidades. Eu vou falar de novo. A graça supre todas as nossas necessidades. Vale observar, irmão Marcos, que muitas vezes, quando eu estou falando aqui que a graça supre todas as necessidades, o olhar das necessidades não é meu. O olhar das necessidades é de Deus. Não entendi, pastor. Porque se eu for olhar as necessidades, as minhas necessidades, com os meus olhos, mas não é assim. Não sou eu que digo que eu necessito. Ele já sabe o que eu necessito. Por isso que muitas vezes a gente pede algumas coisas para Deus e Deus não dá. Porque Ele sabe o que eu preciso, eu necessito. Quantos podem glorificar pela sua graça?
Quantos podem exaltá-lo pela sua graça? E quando eu leio os versículos 9 e 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, está nos ensinando que a graça nos é suficiente. Nada é maior do que a graça. Os versículos 9 e 10. Ele está me mostrando que a graça... Vamos ler, abra sua Bíblia, vamos ler para ficar melhor. Versículos 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha só, Bíblia, por gentileza, já estou encerrando. Capítulo 12. Quem encontrou os versículos 9 e 10, diga glória a Jesus. Diz-nos assim: mas ele me disse: a minha graça te basta, ou seja, ela é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer. Cadê os crentes que estão aqui no tempo central? Que sentem prazer nas fraquezas? Cadê eles? Cadê? Abaixaram a mão? Cadê os crentes que podem falar as mesmas palavras de Paulo? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Quem acredita nesta palavra, quem vive esta graça, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. A graça vai me ensinar aqui com Marcos que ela vai me mostrar, a graça vai me mostrar aqui que quanto mais o Jessé depende de Deus, mais forte ele fica. A gente não entendeu, vou repetir. Quanto mais o pastor Jessé vive na dependência de Deus, mais forte ele fica, mais forte você fica. Quanto mais você anda na dependência de Deus, mais forte você fica. Glorificado seja Deus. Olha o poder da graça. Quanto mais dependente de Deus, irmão aqui, mais forte ficamos, mais forte nos tornamos. Por quê? Porque esta força não vem de nós. Levanta o dedo para cima e glorifique. Esta força vem dele, é dele, é para ele. Quando recebem a palavra, levante as suas mãos e dê brados de glórias para Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.